Ah, bem-vinda, bem-vinda! Deus, energia pura! Eu sou Fabi Santana, eu sou mentora de inovação. E no episódio de hoje, qual que é o episódio de hoje? Nós vamos falar sobre faça isso quando você se sentir sozinha. Ai, gente, solitude ou solidão? Quando a gente se sente sozinha, eu acho que tem várias fases que a mulher se sente sozinha, né, na vida, assim, tem vários momentos que são momentos muito de introspecção, momentos muito de olhar para dentro, momentos muito que só depende da gente mesmo, sabe? Mas a gente precisa entender a diferença entre solidão e solitude. Porque quando a gente precisa desses momentos de olhar para dentro, de ficar mais quietinha, né, de ficar mais dentro dos nossos pensamentos, esses momentos a gente chama de solitude. São momentos que a gente ainda está conectada com as pessoas, a gente ainda está, né, tá com os nossos amigos, os nossos familiares, mas precisamos nos isolar, até para fazer uma reflexão mais profunda, para poder pensar se esse momento que nós estamos está nos preenchendo, se esse é um momento que a gente está com as pessoas corretas em nossa volta, se a gente precisa mudar o nosso ambiente. Isso são momentos de solitude. Todos nós precisamos, assim como a natureza expande e contrai, a nossa respiração, por exemplo, expande e contrai. É uma das leis universais, expansão e contração, expansão e contração. Nós também fazemos isso na nossa vida. A gente expande, vai para festas, conversa com amigos, é uma pessoa mais social e contrai. Fica mais em casa, fica mais reclusa, fica mais quietinha. Isso é a solitude. E quando que é a solidão, Fabi? Quando que a gente vai para um momento que a gente precisa acionar um alerta, acionar aí um botão para ver se a gente está entrando num terreno que precisa de um pouco mais de cuidado? Bom, é quando a gente sente que na vida nós estamos acompanhados, mas estamos sós. Ou seja, ninguém à nossa volta pode nos ajudar. Uma palavra de uma amiga já não ajuda mais. E a gente fica muito, muito, muito cansada. Cansada nas relações sociais, cansadas com as tarefas infinitas diárias durante a nossa jornada. Então a gente fica muito exausta mesmo, né? Essa exaustão, entenda que ela não é uma exaustão física e não é uma exaustão emocional. A gente vai entrar em qual que nível de exaustão é esse. Mas é importante que você entenda esses pequenos sinais, tá? De que a solitude está indo para uma solidão. Então a gente não, como é que é isso, Fabi? Então na prática, é assim, ó, alguém te chama para sair e você já fala assim, ah, não vou. Não vou, eu me canso de ver essas pessoas, eu me canso dessas pessoas, elas falam demais, elas roubam uma energia, né? E aí, só que são pessoas que você gosta, pessoas que amam você. Só que você vai colocando isso como um empecilho para se conectar com pessoas. E isso vai virando recorrente. Quando você vê, todos os seus dias e finais de semana estão sendo preenchidos por você mesma, né? Às vezes uma pessoa que você confia, né, no máximo, mas tá ficando ali naquela reclusão. E o perigo disso é que a gente acaba, para preencher esse grande vazio, né, que a gente ainda não conhece a causa da solidão, preencher esse grande vazio, começam a vir vícios. Então, para evitar pessoas, para evitar essa conexão com pessoas, para evitar que a minha energia ainda seja mais drenada, eu acabo não comendo,
né? Eu me puno de alguma maneira, eu preencho isso de alguma maneira. Então, eu não como, ou eu como em demasia. Eu assisto muitas séries, então eu fico maratonando. Eu durmo muito, então eu apago, eu desligo desse mundo, tá? É, ou eu bebo muito. Por quê? Tudo isso vai te tirando da realidade que não está te preenchendo mais, né? Então é uma realidade que está, na verdade, sufocante. E aí acha meios, nós somos muito bons em achar meios para fugir da realidade. Acha esses meios para poder continuar levando a vida, né? Para poder continuar, para poder, assim, dia após dia, a gente conseguir sobreviver. Só que isso não é viver, né? Isso não é viver. Quando a gente se sente que a gente está nesse ritmo da sobrevivência, na verdade, a gente vai se consumindo ainda mais a nossa energia. O cansaço vai ficando extremo e pode sim vir para o físico, né? A solidão, ela vai aumentando num nível que ela pode vir para o físico. E o físico fala que você precisa, então, se isolar. O que é isso? É uma doença, um vírus, de repente, que você pega, que te tira da convivência com as outras pessoas. Fala, ó, tá vendo? Eu nem posso mesmo ficar com as outras pessoas porque eu preciso me isolar. Ou alguma coisa que te faz ficar deitada, né? Ficar em repouso, porque em repouso você não pode sair também, em repouso você também não pode visitar lugares, ver pessoas. Ou seja, o corpo acaba entendendo todos esses mecanismos que a gente vai criando na nossa cabeça e acaba falando, ah, então é isso que ela realmente quer. Então eu vou dar o que ela está pedindo. Eu vou deixar ela isolada, vou deixar ela em repouso, eu vou deixar ela reclusa, no quarto, sem ver ninguém, porque é isso que ela deseja. E no fundo não é, né? No fundo não é. Mas a gente não está vendo como fazer isso, né? Então, assim, são as pessoas até tentam nos dar conselhos, até tentam, de repente, nos ajudar a sair desse emaranhado, mas às vezes a gente nem está aberto a esses conselhos, né? Não está nem aberto a esse tipo de interação. E só que isso vai consumindo. E por que acontece isso, Fabi? Por que eu entrei nesse caminho, né? Por que eu entrei nisso e me sinto assim, e me sinto dessa maneira tão só no mundo, né? Mundo com tanta gente, 8 bilhões de pessoas, fora os animais, né? Fora toda a natureza. E eu ainda me sinto só, né? Ainda me sinto só. Há diversas explicações para isso, né? Diversas explicações. Mas é importante a gente dizer que nos ciclos da nossa vida há momentos onde são transições, tá? Que a gente vai para outros patamares na vida. Há momentos dessas transições que requerem sim a nossa expansão e a nossa contração. Então, a nossa reclusão para poder pensar. Quando a gente não consegue achar saídas para os nossos problemas corriqueiros, diários, né, problemas da vida cotidiana, a gente começa a sentir que não existe solução, de que não existe ninguém que possa nos ajudar. Eu já tentei isso, eu já tentei aquilo, eu já tentei isso, eu já tentei. E aí parece que você já tentou tudo e nada deu certo, nada ajudou, né? O já tentei tudo, nada ajudou, e aí eu me isolo, eu me sinto sozinho. Isso são todos os truques da nossa mente, tá? São truques da nossa imaginação. São truques que a gente vai criando para poder afirmar de que nós estamos nos sentindo realmente sozinhos e que nós estamos sozinhos e de que ninguém realmente pode nos ajudar. Mas é importante dizer aqui que isso não é uma verdade, tá? Não é uma verdade.
nós temos, nós criamos os problemas nas nossas vidas, nós criamos também as soluções, nós criamos as doenças e nós também podemos criar a cura. Então, todos os estados que a gente se encontra, a gente consegue sair. Às vezes precisa de uma ajuda, de um guia, tá? E às vezes precisa de uma egrégora. O que é uma egrégora, Fabi? Uma egrégora é uma energia de um grupo, uma energia maior, uma energia de pessoas que estão o quê? Na mesma frequência, na mesma vibração que a sua, querendo as mesmas coisas, mas não, talvez não conseguindo. Só que essa egrégora é como se fosse uma teia, tá? Uma teia de aranha. Se une, se junta, e aí um fio de teia sozinho, ele é mais fraco, certo? Mas quando você coloca esses fios juntos e tecem isso, né, e se entrelaçam de verdade, ele fica bem forte. E aí essa egrégora, né, ou essa teia, ela consegue ter força para subir, ter força para conseguir sair desse estado em que se encontra. Então, achar grupos que estão pensando igual, que estão sentindo, desejando a mesma coisa, é muito legal, é muito importante. Quando eu estava lá no Oriente Médio, né? Eu morei no Oriente Médio durante muitos anos. Morei no Kuwait, no Catar, na Arábia Saudita. Eu montei esses grupos de mulheres porque elas, isoladamente, não estavam conseguindo acessar dentro delas essa cura, essa resposta. E elas não estavam conseguindo trazer isso de uma maneira prática na vida delas, para sair desse estado. E aí, quando eu montei essa egrégora, né, e a gente deu voz para essas mulheres e eu montei essa egrégora com uma parceira minha, que é a Sheikha Watif Al-Sabah, ela é uma mestre life coach, ela é membro da realeza, então ela é, vamos dizer, da elite. Mas quando a gente, da elite, né, das Arábias, mas quando a gente fala de emoção, gente, emoção não tem classe social, não. Emoção não tem. Você não olha o bolso da pessoa, não, para emoção, né? Você não olha status, você não olha nada. Emoção sente o pobre, sente o rico, sente o homem, sente a mulher. Emoção, ela é algo que é universal e igual a todos nós. E isso é muito importante a gente trazer, né? A gente dizer isso. Bom, eu me juntei a ela para a gente trazer, inclusive, essas mulheres de diferentes idades, de diferentes classes sociais, de diferentes ideias, problemas, né? Juntas e uma aprendendo com a outra, né? A gente guiando e elas aprendendo com elas. Por quê? Porque nós somos espelhos uns dos outros. E isso é muito legal. Quando a gente vai para uma egrégora, a gente começa a perceber que no fundo, no fundo, no fundo, nós não estamos sozinhas. Não existe isso, né? Tem gente que fala assim, a gente nasce sozinho, vive sozinho e morre sozinho. Eu falo, não, eu nasci com a minha mãe, eu vivi com ela e eu não sei onde que eu vou morrer, mas assim, eu tenho certeza que sozinha não. E mesmo que eu não tiver ninguém do meu lado, sozinha não estarei. Eu já descobri isso. Bom, a gente começou a trazer, né, eu e a Sheikha, a gente começou a trazer essa egrégora para as mulheres. E elas descobriram que elas não estavam sozinhas. Descobriram que o problema delas também era um problema de outra pessoa. Ou seja, há um espelho aqui. Há uma pessoa que entra na minha frente e ela, às vezes, ela está um passinho mais para frente do que eu. Ela conseguiu sair do estado que eu estou e ela já deu um passo. E aí eu percebo na voz dela como que ela conseguiu esse passo. E eu falo, opa, isso também serve para mim. E você vai descobrir, a outra fala assim, mas eu me sinto assim. Você fala assim, nossa, ela conseguiu definir como eu me sinto. Eu não estava conseguindo definir como eu me sinto, agora eu entendi como eu me sinto, faz sentido. E aí você vai fazendo isso, você vai falando assim, gente, é isso! A esperança, a fé, né? Já falei isso aqui, eu vou repetir, fé é andar com confiança.
E você anda muito mais confiante, você anda muito mais conectada, né, com fé mesmo, quando você vê, né? Você vê com seus olhos que você não está sozinha, que você não é uma aberração da natureza, que foi colocada nesse mundo e que precisa ser isolada porque é um vírus contaminante. Não, você percebe assim, não, e eu posso, com isso que eu senti, com tudo isso que eu estou passando, eu posso ajudar outras mulheres. Meu Deus! Quando a gente entra nesse nível de troca, é, de conexão, sabe? A gente se conecta com a outra, a gente se conecta conosco de novo, a gente se conecta com algo que é maior do que nós, porque no fundo o que a gente estava buscando era isso. Quando a gente sente nessa solidão, quem está, onde está doendo, não é nosso corpo, não é na alma, é uma dor de alma, é uma dor de alma. E essa dor de alma, ela pode ser curada com a espiritualidade. Espiritualidade não tem nada a ver com religião, gente. Pode ter religião envolvida, mas não precisa. Porque a religião, você tem algumas regras dentro da religião. A espiritualidade hoje, ela está sendo trabalhada como a união entre a ciência e toda a sabedoria ancestral. É a junção dessas duas pontas. A espiritualidade hoje está mostrando para todo mundo de que todas as sabedorias ancestrais quanto as ciências, elas se cruzam, elas falam a mesma língua, elas estão buscando as mesmas respostas. E a espiritualidade vem aqui, ó, né? Vem aqui no meio, unindo as duas pontas. E aí você vê que na física quântica, por exemplo, é uma das bases que está unindo essas duas pontas. Tá? Você começa a perceber que há lógica por trás do todo, a lógica por trás disso que faz nós estarmos aqui nesse planeta Terra. Há leis que regem o universo, só que cada religião fala de um jeito, e cada religião fala para as pessoas fazerem de um jeito. Quando a gente vai para a espiritualidade não fala para você fazer nada, a espiritualidade fala para você se conectar apenas, você compreender e sentir. Então, se você está sentindo que está sem força, né? A espiritualidade é uma maneira de você despertar a sua força para colocar em prática as mudanças que você deseja com leveza. Tá certo? Você consegue sentir essa conexão vai fazer com que você não se sinta mais sozinha. Sentir essa conexão com o quê? Sentir essa conexão com o todo, com tudo. Isso começa, às vezes, em partes pequenas, em frações. Por isso que esse grupo, né, quando você entra num grupo, você sente que esse grupo é uma fração, ou seja, um pedacinho que significa que pode ser ampliado e você vê que faz parte de um todo. Então, você participa de um pequeno grupo e aí você sente ali a conexão, certo? É muito mais fácil depois você sentir essa conexão com o todo. E o que é o todo, Fabi? Todo é todo, todo, com os animais, com a natureza, com o caos, com você, dentro das leis universais. Então, isso é uma delícia quando você entra nesse nível, sabe? Nesse nível de egrégora, nesse nível de interação, de conexão, e aí você perde o medo. Você perde o medo de se conectar com as pessoas, o medo de dar errado, né? O medo de não conseguir, o medo da mudança. Porque a mudança, quando você vai para esse nível, você percebe que a mudança ela é perene. A mudança ela é constante na nossa vida. A gente está sempre mudando de fase. A gente está sempre. Isso é a ordem do caos. A gente está sempre mudando de fase. Você já mudou na sua vida diversas vezes. Talvez você não tenha percebido. Mas hoje, se você compara com você adolescente, você já evoluiu, não é? Hoje, se você compara com você, de repente, a semana passada, já evoluiu. Se eu comparar você antes dessa live, você, já evoluiu.
Tá percebendo que a mudança ela é constante, a gente não precisa ter medo. Medo que a gente tem que estar é de ficar com a mente estagnada, com a mente parada, com a mente no mesmo lugar. E Fabi, como é que eu faço isso então, né? Será que como é que eu começo essa espiritualidade? Como é que eu faço essa conexão aí, né? Eu falei que o grupo é uma das maneiras, mas tem gente que começa a espiritualidade de maneiras muito, eu falo muito radicais, sabe? Acreditando que há gurus que vão te falar o que fazer exatamente, sabe? Faz 1, 2, 3 e você vai chegar lá. Então a pessoa entrega toda a vida para esses gurus. Gente, isso não é espiritualidade, tá bom? Então toma cuidado com isso quando você principalmente começa a buscar a espiritualidade. Você começa, eu falo sempre, não acredite em nada até que você coloque em prática e sinta na sua alma, tá? Não é nem sentir na pele, você vai sentir na sua alma. Não acredite em nada até que você coloque em prática e sinta na sua alma. Isso é você buscar a espiritualidade, tá? Esse é um dos passos para você começar a se descobrir. A espiritualidade é uma autodescoberta. Você descobre como o mundo funciona. Você descobre o jogo do mundo. Então começa sempre por dentro, né? Começa sempre por nós. Então eu não vou falar para você que agora você vai ter que acreditar em Alien, em OVNI, em 1, 2, 3. Não, entendeu? Você vai se descobrindo nessa jornada. A descoberta, ela precisa ser prazerosa, ela precisa ser leve, ela é gostosa. A mudança sempre vem com momentos de disrupção, tá? Momentos de quebras. A gente precisa quebrar algumas coisas para fazer mudanças, tá? Você sentiu isso na sua vida já várias vezes, você teve que quebrar coisas, né, para poder ir para o próximo nível. Então a mudança, você precisa fazer essas quebras, mas sofrer com a mudança é opcional. Você não precisa sofrer com a mudança. Porque o sofrimento é resistência. Você está resistindo a algo. Se hoje você está sofrendo, né, é porque você está resistindo. E a espiritualidade é um caminho para a abertura, para você parar com esse sofrimento. Né? Não precisa sofrer. Você abraça, você aceita a mudança, você aceita a evolução, você aceita o próximo passo, você aceita as pessoas, você aceita os momentos de expansão, os momentos de retração na vida, né? Você aceita. A aceitação também desperta a sua força para colocar em prática as mudanças que você deseja com leveza. Você começa a sentir mais energia, e você começa a sair desse estado de que ninguém me ajuda, estou sozinha, né, sou desamparada, estou abandonada no mundo, fui colocada aqui não sei porquê, fui colocada, não sei qual que é o meu papel aqui, eu não sei o que eu estou fazendo aqui, não sei por que eu sofro tanto. Quando você vai para a espiritualidade, você muda, sem sofrimento. Você simplesmente acorda, desperta, sabe? Você amplia, você cresce, expande. E é muito gostoso quando você faz isso com aceitação, quando você faz isso em grupo, quando você faz isso sentindo que você está indo na direção que você realmente quer ir. E você começa a ver vias práticas na sua vida. Você começa a ver soluções aparecerem. Você muda a sua vibração, você sobe a sua energia e as coisas começam a acontecer na sua vida. E você fala assim, uau, eu sentia que eu queria me isolar, porque eu achava que me isolando as coisas ficariam menos doloridas, e agora eu descobri que não, que em grupo as coisas vão ficar menos doloridas, que em grupo que eu vou conseguir colocar em prática as mudanças que eu desejo com leveza, que é na espiritualidade que talvez esteja o que eu ainda não tentei fazer.
né? O que eu ainda não tentei buscar como resposta. E essas respostas não estão no guru, as respostas estão dentro de cada um de nós, porque cada um de nós detém o todo. O que significa o todo, Fabi? Lembra que eu falei para você que quando você vai para um grupo, esse grupo é uma fração. O que é uma fração? É um pedaço, como se fosse um bolo, né? Você tirou uma fatia de bolo, esse grupo vai ser um pedacinho do bolo, só que você sente ali que esse bolo tá firme, tá bom, tá gostoso. Aí você começa a perceber que esse pedaço de bolo, você também faz parte do bolo inteiro. Então você começa a perceber que existe um todo. E você começa a perceber que se você está dentro daquela pessoa que está naquele grupo, aquela pessoa também está dentro de você. Lembra dos espelhos que eu falei? Então eu olho para ela olha para mim, e a gente tem as mesmas aflições, né, de alma, a gente tem as mesmas soluções, talvez, a gente consegue ter a mesma frequência. Você começa a perceber que também o todo também está dentro de você, e você também está dentro desse todo. Você é o bolo, e o bolo é você. Parece conversa de doido, né? Parece uma conversa assim de gente que está filosofando demais, mas na prática isso é uma delícia. Na prática, uma delícia. Começa aceitando o estado que está, aceitando como é que você está se sentindo, né? Aceitando que há sim maneiras de sair dessa solidão, né? De não se sentir, não precisar mais se sentir sozinha nesse mundo. E uma dessas maneiras eu vou apresentar com mais profundidade na imersão Mulher Inovada, nesse evento que vai acontecer no dia 30. Eu quero ver você lá. Eu quero ver você vibrando nesse grupo, porque ali já vai formar uma egrégora também. As mulheres que aparecerem nesse evento, elas não são também à toa, não são por acaso. Estão ali porque precisam estar ali. Percebeu? Tudo é muito bonito, né, nesse mundo, porque tudo é conectado, gente, o tempo inteiro. Tudo tá nessa ponta que a gente achava que a ponta estava solta, e não está solta. A ponta está conectada, a gente vai conectando todas essas pontinhas, assim, sabe? E vai formando essa teia maravilhosa. Então, eu espero que esse vídeo tenha te aberto a mente que a solidão, ela não precisa continuar. Um beijo enorme no seu coração e até a próxima.